Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Bom, considerando aí a necessidade de suspensão de aulas, em razão dos recentes acontecimentos aí e suspensão de aulas que se faz necessário para a preservação da nossa saúde, da integridade física de todos, a proposta é de que vocês, caros alunos, não fiquem sem conteúdo que nós estaremos tratando em sala de aula. Eu sei que as aulas presenciais são extremamente importante para vocês, que vocês gostam bastante das aulas presenciais e nós professores também, né, pelo calor humano que nós temos, mas é um momento de nós entendermos a situação e também não deixarmos de estudar, de observar o conteúdo que a gente tem ao longo desse semestre. Por essa razão, a instituição, numa condição bastante de preocupação com os alunos, propôs aos professores, e todos nós nos engajamos aí em gravar algumas videoaulas, ainda que como eu não seja familiarizado, né, com a tecnologia, etc. E até já de antemão peço perdão a vocês, mas para que a gente possa ter algum direcionamento a vocês com relação aos conteúdos que nós temos lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Bom, então a nossa aula aqui é dentro da disciplina de Direito das Sucessões, tá? Dando sequência aos nossos estudos, nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo a respeito da aceitação e renúncia da herança, né? Já passamos pela parte conceitual lá do direito de sucessões, da sucessão propriamente dita. Falamos um pouquinho a respeito da herança, né? Conceituamos os aspectos mais importantes a respeito da herança, né? Herança, que é aquele conjunto patrimonial transmitido em razão da morte, né? Chamado de acervo, chama-se também de acervo hereditário, massa de bens ou monte mor, né? Do espólio, a universalidade de coisas, compreendendo ali não somente bens, mas os bens, direitos e obrigações, né? Tem inclusive o conceito legal contido lá no artigo 1791 do nosso Código Civil. Pensando na herança, é importante também observar se o herdeiro, né, ou aquele que tem a qualidade de herdeiro, ele de fato está disposto a aceitar aquilo que foi deixado pelo decujus, né, pelo falecido, né? Então ele tem a possibilidade aí legal de aceitação desta herança que foi deixada, ou também a possibilidade de não aceitação por meio aí do Instituto da Renúncia, tá bom? Então nós vamos caminhar um pouquinho nesse vídeo por esses ditames aí de aceitação e da renúncia, né? Bom, o legislador anteviu a possibilidade do herdeiro, por qualquer que seja aí o motivo, não se interessar em receber o monte patrimonial que foi deixado, e ele pode ceder os seus direitos, inclusive a título gratuito ou oneroso, e as regras que a gente vai observar aí nesse caso concreto, tá bem? O artigo 1804 do Código Civil de 2002, ele sugere a dúvida acerca da necessidade de aceitação da herança por parte dos herdeiros, né? Diz assim o artigo 1804, veja lá do Código Civil: a aceitação da herança torna-se definitiva
a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Então, o primeiro ponto aí do caput desse artigo é estabelecer que a sucessão ela ocorre a partir do momento da morte, né? A transmissão desses bens, direitos e obrigações são transferidas ao herdeiro a partir do momento da abertura da sucessão, e a abertura da sucessão, como nós vimos em aulas anteriores, se dá no momento da morte. Trabalhamos inclusive aquele princípio, o princípio da Saizinho, né? O parágrafo único vai dizer que a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro ele renuncia à herança. Então, veja que se o herdeiro não pratica atos contrários à aceitação, presume-se de logo então a condição de herdeiro que aceitou aí a herança, tá? Devemos pensar também no artigo 1807 do Código Civil. Por quê? Porque esse artigo ele estabelece uma permissão por um prazo dentro de um prazo de 20 dias após a abertura da sucessão, para os interessados diante da ausência de manifestação dos herdeiros acerca da aceitação de herança, que requeram ao juiz que notifiquem para que eles, num prazo de 30 dias, se manifestem sobre o interesse ou não da herança, né? Então, em contrapartida, presume-se aí aceita a herança por todos que não manifestarem aí a sua renúncia. Bom, o artigo 1806 do Código Civil, lá se determina a forma a ser adotada para a materialização do pedido de renúncia, né? E veja, o pedido de renúncia, aí você, caro aluno, deve lembrar que ele ocorre de duas formas. Pode ocorrer por meio de instrumento público, ou então ele pode acontecer por termo judicial, diretamente nos autos do inventário, tá? Então, duas são as formas em que pode acontecer aí a materialização da renúncia, né? É possível a renúncia por intermédio de instrumento público e também por termo diretamente nos autos, tá? Bom, o instrumento público que a gente se refere aqui, obviamente, estamos tratando da chamada escritura pública, né? Com isso a gente pode afirmar que que a renúncia é ato solene, né? Personalíssimo. Então, o herdeiro que não deseja a herança, ele pode, por meio deste ato solene, escritura pública, ou seja, diretamente no cartório de notas, expressar a sua vontade de não aceitação da herança, fazendo assim a sua renúncia e, pegando de posse desse instrumento, fazer a juntada nos autos do procedimento de inventário, fixando ali então a sua demonstração de não aceitação, tá? A outra forma é apor literalmente a sua assinatura no termo constante dos autos do procedimento de inventário, onde ele declara ali a sua não aceitação. Bom, vamos pensar aí também na figura do herdeiro que seja menor de idade, né, ou incapaz.
observe o seguinte: apesar dele ter vocação hereditária para receber a herança, nos termos do artigo 1798 e 1799, ele não pode renunciá-la diante da impossibilidade de dispor de seu patrimônio. Então veja um ponto interessante: embora o menor de idade ou incapaz tenha a vocação para receber a herança, o contrário não é verdadeiro, né? Ele não pode dispor, tem um caráter ou uma condição de indisponibilidade aí, indisponibilidade patrimonial, tá? Nem mesmo por autorização de seus pais ou representantes. Isso pode acontecer, tá bom? Sendo de fato imprescindível aí, obviamente, se é o caso de renúncia, de autorização judicial, tá bom? Há um outro ponto que é interessante também, é a renúncia por aquele que é casado ou convive em união estável com relação à chamada outorga uxória, né? A outorga uxória, que é a anuência do cônjuge na disposição desse patrimônio. Veja, há uma discussão aí doutrinária em relação à outorga uxória, se ela é permitida ou não nos casos de renúncia da herança. Observe o seguinte: há quem diga que fica dispensada essa anuência do cônjuge ou do companheiro daquele que pretende renunciar à herança, pois esta sequer integrou o patrimônio. Nós vamos observar que a renúncia, na verdade, ele configura uma não integralização desse patrimônio no patrimônio do herdeiro. Então, por essa razão, não haveria a necessidade de outorga uxória, da assinatura do cônjuge. Contudo, há um posicionamento contrário. Por quê? Porque a herança, como nós vimos nas aulas anteriores, trata especificamente de bem imóvel, né? A sua universalidade de coisas resulta aí num caráter de bem imóvel. E bem imóvel, quando se é casado, quando se está sob o matrimônio, para a sua disposição a necessidade da chamada outorga uxória. Então fica aí esse ponto de discussão, se é obrigatório ou não a presença do cônjuge na renúncia quando o herdeiro se trata de herdeiro casado, tá? Bom, a margem da renúncia do direito é possível também se tratar da questão da cessão de direitos hereditários, tá bom? A cessão de direitos hereditários nada mais é do que o herdeiro transferindo aquela quota parte que ele recebe para um terceiro, que esse terceiro pode ser inclusive um dos herdeiros, né? Aliás, eles devem exercer o direito de preferência, né? Ou também um terceiro alheio aí aos demais herdeiros. A cessão acontece no interregno também do procedimento de inventário, ou enquanto ainda não efetivada a partilha, tá bom? A cessão ela pode acontecer de forma gratuita ou de forma onerosa. A transmissão gratuita, a cessão gratuita é aquela transmissão dos direitos hereditários que ocorrerá por um beneficiário que nada vai pagar por ela, e a onerosa haverá aqui a obrigação do pagamento, tá? Do pagamento. Deixa eu também dizer para vocês a respeito dos efeitos que são praticados, seja na cessão de direitos hereditários, direitos hereditários aí que serão transmitidos por meio de escritura pública, porque, como nós já falamos, trata-se de bem imóvel, né? Bom, se nós estivermos diante de uma renúncia,
os efeitos que nós estamos vinculando aqui são efeitos ex tunc, ou seja, retroage àquele momento da morte, que é o momento da abertura da sucessão e da transmissão patrimonial. Então, se o herdeiro renuncia, qual o efeito? O efeito aqui é ex tunc, como se ele nunca tivesse recebido esta herança, tá? Diferentemente do que acontece na condição de cessão de direitos hereditários. Na cessão, os efeitos são efeitos ex nunc, ou seja, o herdeiro recebeu a sua herança e agora ele transmite, ainda que não esteja efetivada a partilha, ele transfere os seus direitos decorrentes da fração ideal que ele possui, tá bom? Bom, pensando em cessão de direitos hereditários, eu devo lembrar das aulas de negócio jurídico. As aulas de negócio jurídico vão estabelecer lá como requisitos de validade do negócio jurídico aqueles requisitos constantes do artigo 104 do Código Civil. Estamos falando aí do chamado agente capaz, do objeto lícito e também da forma prescrita em lei que devem ser obedecidas aí no caso concreto, tá bom? Bom, espero poder ter ajudado vocês. Estamos aqui tratando aí deste assunto aceitação-renúncia. Alguns pontos ainda poderão ser objeto de abordagem e eu reitero a necessidade de vocês darem uma lida no livro-texto e também da legislação que norteia o assunto. Obrigado pela atenção de vocês, bom estudo a todos.